Olá a todos, é com grande alegria que eu estou recebendo aqui uma grande amiga, já de há muito tempo, a Leia, né? A Leia agora ela é estudante de psicologia da FAA, Fundação Dom André Arco Verde, e é com grande alegria que eu recebo essa futura colega, em breve formada, né? Para também cuidar da saúde mental dos valencianos. A Leia, ela veio fazer uma entrevista comigo para saber sobre a profissão de psicólogo. Então, conta para as pessoas que estão nos assistindo, Leia, o porquê dessa entrevista. Sim, olá. Primeiro eu quero agradecer por me receber, não é? Na verdade, essa entrevista ela compõe, né, a matéria estágio supervisionado, né, nosso estágio supervisionado 1. E o primeiro profissional que eu pensei foi você, não só por ser meu amigo, mas justamente pelo seu profissionalismo, pelo resultado do teu trabalho que eu tenho visto. Então eu achei assim, o primeiro que eu vou entrevistar será o Charles, e vou tentar, e graças a Deus consegui, estamos aqui. Eu fico lisonjeado por isso. Não, mas é real. E eu elaborei algumas perguntas aqui, de acordo com o que, né, os supervisores do estágio nos passaram. E, de fato mesmo, agradecer, se a gente puder seguir. Vamos lá, então. Podemos ir? Claro. Tá. Charles, você se graduou em qual instituição? Eu sou formado pela Universidade Severino Sombra, Severino Sombra, que fica em Vassouras. Certo. E foi quando vocês teve? Então, a faculdade eu terminei ela em 2014. Né? Em 2014 eu encerrei a vida acadêmica. Mas há quanto tempo você atua como psicólogo? Como psicólogo há exatos 5 anos. 5 anos. 5 anos. Como psicólogo clínico há 5 anos. 5 anos, certo. Isso. E você, qual a sua abordagem teórica? Então, ainda na faculdade eu já me aventurava pelo campo da psicanálise, né? Então, lá na faculdade você bem deve saber que a psicologia e a psicanálise, elas são campos diferentes de saber, né? Então, a psicologia é uma ciência e a psicanálise é um saber diverso da psicologia. Então, ainda na faculdade, eu já me aventurava fazendo a minha formação em psicanálise, correlata à faculdade, né? Porque para que você seja um psicanalista, há que se fazer uma formação psicanalista, uma formação psicanalítica numa instituição de psicanálise, que no caso, né, hoje eu sou um associado do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise. O meu núcleo da minha escola fica em Barra Mansa, né? Então é uma formação continuada em que o profissional, né, o psicanalista, ele nunca vai ter um diploma, né? Justamente porque ele nunca vai se formar no conhecimento da mente humana. A mente humana é tão profunda e cada humano é tão único, então exige-se do psicanalista que ele esteja sempre em formação, sempre estudando, sempre participando, sempre em atividades, em seminários, em grupos de estudos, né, dentro das suas escolas, das suas respectivas escolas. Eu pertenço a uma escola, que é o Corpo Freudiano, que tem por base teórica, né, o estudo de Freud e de Lacan, Jacques Lacan. Então a minha paixão pela psicanálise foi ainda na faculdade, né, quando eu já fazia a minha formação correlata e também a minha análise pessoal, né? Então eu me submetia à análise como psicanalista.
e na realidade me submeto até hoje, né? Porque para ser psicanalista é como se fosse um tripé, né? O básico desse tripé é estudo continuado, formação continuada teórica, supervisão, né? Então você discutir com alguém mais experiente dentro da própria psicanálise um caso que você não está sabendo manejar, e também a questão da análise pessoal. Eu digo que não existe psicanalista que não tenha saído do divã, né? Então, na saída do divã já existe um psicanalista. Ele só precisa se autorizar, né? E se autoriza como? No estudo. No estudo, na supervisão. Então, são campos distintos de saber. A psicologia, fundada pelo Wundt, né? A psicanálise, fundada por Sigmund Freud, separadamente. E houve um momento na história da psicanálise em que o saber médico, né, as organizações de medicina de Viena e de outros países, na época já tinha sido fundado por Freud a IPA, né, que é a Instituição Internacional de Psicanálise, né, Associação Internacional de Psicanálise, pretendeu-se tomar a psicanálise como um saber médico, um saber da medicina. E com isso, quem poderia praticar a psicanálise seriam apenas os médicos, né? Freud então escreve, porque Freud era neurologista, ele não era psicólogo, né? Então Freud, ao ver essa pretensão da medicina de sequestrar a psicanálise como um campo de saber, ele escreve um artigo brilhante. E o nome do artigo é Análise Leiga. Análise Leiga. Nesse artigo, Freud rompe com a medicina e rompe com a psicologia, dizendo que a psicanálise não era nem psicologia e nem medicina, que era um outro saber. E a única condição que se vê para que alguém pretenda ser um psicanalista é que tenha um nível superior. Então, muitos dos meus amigos psicanalistas, muitos dos meus professores psicanalistas, nem sequer psicólogos são, né? Muitos são da área de letras, né? Outros são psiquiatras, outros são advogados, né? Então eles têm formações das mais diversas. A Andréia, minha sócia e esposa, ela é psicanalista, mas a primeira formação dela é letras. A segunda, psicopedagoga. E depois, psicanalista, né? Então, agora é claro que dentro da psicologia, a psicanálise também é vista como uma linha teórica, né? Uma abordagem teórica dentro da psicologia. O que nós dizemos disso, nós os psicanalistas? Que, claro, que um psicólogo, ele pode atender no seu consultório tendo uma abordagem, né, dentro de um olhar psicanalítico. Isso não quer dizer que ele seja psicanalista, mas ele pensa dentro da psicanálise. Então, o psicólogo pode dizer assim, eu sou psicólogo clínico e tenho uma base teórica dentro da psicanálise. Ok, tudo bem, né? Não tem problema algum quanto a isso. Mas é legal fazer essas separações, porque pouco se fala disso, né? Muito pouco. Muito pouco se fala disso. E não deixa nem dúvida, não vou nem te perguntar, porque eu ia falar se houve em algum momento da sua formação, em algum momento após você decidir que seria um psicanalista, se você, quando você optou por essa abordagem, se teve algum momento de dúvida, mas pelo que eu percebi, não, porque a forma como você, não é? Porque às vezes ao longo da formação a gente fica, acho que não existiu esse achismo na tua vida, durante a tua vida acadêmica, foi logo, eu quero essa linha. Sim,
E há uma especificidade da psicanálise que muito me encantou, né? Eu digo que não existe um psicanalista que não tenha lido Sartre, que é o pai do existencialismo, da linha da fenomenologia existencial, né? Que é uma linha teórica da psicologia diversa da psicanálise. Mas nós lemos Sartre, que Sartre tem muita coisa grandiosa na obra dele. Não existe um psicanalista que não tenha, em algum momento, a noção e a nitidez de que há casos que não é pra gente. Há pacientes que vão se dar muito bem, né? E vão ter um progresso na sua terapia muito melhor se estiverem na terapia cognitivo-comportamental. Outros vão conseguir fazer um excelente trabalho dentro da terapia analítica ou junguiana, né? Como muitos tratam. Então, eu, particularmente, não vejo rivalidade entre as linhas teóricas da psicologia. Eu vejo uma diversidade para um sujeito, né, que é esse paciente que chega sofrendo no consultório, né, e que é único. E se ele é único, né, se ele é tão singular, mas ao mesmo tempo tão diverso, por que teria que haver apenas uma linha? Seria simplificar demais o ser humano, né? Então tem pessoas que nunca vão se dar bem com a análise psicanalítica. Tem outros que vão amar. Agora, o que se faz com essa pessoa que está sofrendo, que não se dá bem com psicanálise? Olha, tem outras linhas, tem outras abordagens da psicologia que podem fazer muito bem. Isso é muito importante. Penso assim. E só complementando, que você falou que não me teve dúvidas, que eu não tive dúvidas, né, na minha formação. É porque a psicanálise, com esse olhar, o que ela faz? O psicanalista estuda de tudo. De tudo. A minha mais nova especialização, eu já tenho sexologia, né? Eu tenho uma especialização em sexologia, sexualidade humana, e agora eu estou fazendo psicologia sexual. Então, mais uma especialização em psicologia sexual. Entendi. Né? Você fez sexologia, Sexologia, né? E agora uma outra especialização que é em psicologia sexual. Né? Então, e pretendo daqui a algum tempo filosofia e sociologia. Né? Então, o psicanalista é esse que consegue sair da Bíblia freudiana e começar a olhar para outros fenômenos. Se você pega a obra de Freud, Freud lança a mão tanto da Grécia Antiga, dos autores da Grécia Antiga, quanto aos filósofos da sua época, né? Quanto aos dramaturgos da sua época, os grandes escritores da sua época, a peças de teatro. Ele era fascinado em Shakespeare, e várias obras dele, você vê referência dele a Shakespeare. Então, a medicina, né? Então, você vê que o olhar do psicanalista, ele é muito múltiplo. Você transita por diversas áreas, por diversos... Sim. Então, isso foi o que me fascinou na psicanálise. Não ser engessado. Poder transitar entre médicos, entre dentistas, entre fisioterapeutas, entre todas as áreas do saber. Isso foi o que me fascinou. E realmente é fascinante. Sim. O que o levou a buscar essa abordagem, você já me respondeu. E quais foram, assim, as maiores dificuldades que você encontrou? Por exemplo, porque eu costumo dizer muito isso, né? Quando você você termina uma graduação
Aí hoje você é estudante, amanhã você é o que, não é? Aí é onde vem. E como é que foi para você? Você teve muita dificuldade para poder se inserir no mercado de trabalho? Teve alguma, não sei, dúvida, vontade de desistir? Não sei. Foi muito difícil para você? Eu vou dizer para você que o trabalho de análise, para mim, foi fundamental, né? Então, é claro que a gente tem essa angústia ao final de um curso de 5 anos de duração, né? São 5 anos de uma dedicação imensa, né? Então, a gente tem uma grande angústia. Só que, por eu estar, à época, já engajado no trabalho da minha análise pessoal, com a minha psicanalista, uma vez por semana, isso me proporcionou trabalhar essa angústia. Porque, veja bem, a gente tem hoje uma falsa filosofia no ar de que a vida humana é sem angústia, né? De que para ser feliz você não pode estar angustiado. E aí hoje se dá o nome a isso que Freud estudou tanto, que é a angústia, de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade, mas tudo isso é angústia. Seria então a angústia a base de vários, da maioria desses transtornos? Sim, a angústia. E o que é angústia? Angústia é igual colesterol, né? Você tem o bom colesterol e o mau colesterol. Sim. Você tem a boa angústia e a má angústia. Vamos começar pela má angústia. A má angústia é aquela que te paralisa frente ao novo, ao desafio, aquilo que você de antemão não tem certeza do que vai acontecer, né? É mais ou menos como uma câmera fotográfica que fecha, se oblitera, né? Tá. Então, essa angústia que te paralisa, né? Ela é mortífera. Ela é mortífera, né? Muitas das pessoas que me procuram porque estão sofrendo dessa angústia. E essa angústia, ela precisa ser realmente ouvida, acolhida e de alguma forma pensada para que o sujeito consiga, ao falar, sair dela. Do outro lado, você tem a boa angústia. Que boa angústia é essa? É aquela coisa, é aquela angústia que te movimenta, que te bota em movimento, querendo sempre mais, querendo algo novo, inventando formas diferentes para a própria vida, né? O trabalho da análise é o trabalho da angústia. Tanto que a gente diz que a psicanálise é a clínica da angústia e do desejo, né? Porque o desejo aponta o caminho que o sujeito vai seguir, né? Mas para isso ele precisa dar conta dessa angústia, essa angústia que paralisa, né? Transformando ela numa angústia que o faz querer incessantemente. Entendi. Se mobilizando para frente. É aquela coisa, eu não tenho mais certeza nenhuma frente à vida, mas eu posso fazer algo. Eu posso fazer algo, né? Eu não tenho nem certeza da morte. Mas por que eu quero ter certeza da morte? Eu tenho a vida, né? Então, é uma angústia que te movimenta, te impulsiona. E por estar fazendo análise, naquela época, eu já estava nesse nível de angústia. Entendi. Essa angústia que apontava para o meu desejo e dizia o que eu faço, como eu me mobilizo para chegar lá. E aí, para você entender como foi, claro. Quando eu chego em Valença para montar meu consultório, né, eu monto meu consultório e eu ouvia muito de um grande amigo meu, professor, um professor, para alguns que me conhecem, que o conhecem vão lembrar dele, né? O professor Adilson, psicanalista, né, psicólogo, e ele dizia assim: Charles, não tenha pressa. Se em um ano você fizer 4 bons pacientes,
tá? Você já está estabelecido. Se em 1 ano você fizer 4 bons pacientes, em que você trabalhe certo, você já está estabelecido. Porque esses 4 vão multiplicar o seu trabalho, porque vão te indicar. Né? 4 indicam mais 4, que indicam mais 4, e daí a pouco. Então, Leia, em 6 meses de consultório, né, eu já tinha em torno de uns 20 pacientes. Já tinha 20 pacientes em 6 meses de consultório. Porque eu tomei para mim que aquele era o meu desejo e não ia ter outra alternativa. Eu ia fazer sua o vontade, né? E já tinha com capacidade. Mas sustentando esse lugar da angústia, porque dá angústia. Dá angústia. Ser psicanalista dá um trabalho danado. Porque lidar com a dor do outro e não interferir no sentido de dizer para ele assim, faz isso, faz aquilo, você não devia fazer isso. O conselho, né? Sim. Não entrar no lugar do conselho, Sim. mas sempre fale mais disso, quero entender melhor isso. Esse lugar de psicanalista é um lugar por si só de angústia. Por isso que eu digo que o bom psicanalista, o bom psicólogo, é aquele que também investe na própria análise. Para suportar esse lugar, entendeu? De ouvir as piores histórias, que ninguém quer ouvir, né? Dar conta disso, entendeu? Sem interferir o menos possível com o seu eu. Né? Na psicanálise a gente fala de transferência. Né? Sempre vai haver uma transferência do paciente com a gente. Quando inicia-se esse processo de transferência, a análise começa. Mas também há a transferência do analista para o paciente, que deve ser trabalhada. Seria uma coisa que, por exemplo, o profissional faria sem perceber? Como é que é isso? Sem perceber. Exatamente isso. E é por isso que ele tem que estar em análise, é por isso que ele tem que estar em supervisão. Porque se ele não trabalha isso, que é a transferência dele para com o paciente, ele vai se colocar num outro papel que não o do profissional que está ali. Ele vai se botar no papel de quem quer o melhor possível para o paciente. Isso é um perigo. Ele vai se botar no papel de quem quer dar conselho. Larga do marido, ele te maltrata. Né? Ele vai se botar no papel daquele que fica ali só para censurar. Né? Mas você fez isso? Como que você pôde fazer isso? Isso é transferência. Assume o papel de julgador, às vezes. Isso. Então a gente precisa estar o tempo todo, né, trabalhando com essa coisa tão sutil que é a transferência. Porque as histórias dos pacientes muitas das vezes nos tocam mesmo. Nós somos humanos. E é esse toque que ela exerce na gente que a gente leva para a nossa análise, para a nossa supervisão, a benefício nosso e a benefício do nosso paciente. Eu falava de tentar curar o paciente a qualquer custo. O Freud dizia, eu não tenho furor curandis, que é o desespero de querer curar um paciente. Porque nessa de você querer curar um paciente, você pode estar botando a perder todo o trabalho que você está fazendo com ele. Porque muitas das vezes existe aquilo que no senso comum é chamado de ganho secundário. Vou dar um exemplo para quem está ouvindo. Um diabético, a pessoa se torna diabética. Imagina aquela pessoa que passou a vida inteira cuidando da família toda. É um perfil muito próximo do diabético. Né? Era o centro da família, resolvia tudo para todo mundo. De repente ele se descobre diabético. E quando ele se descobre diabético, ele se torna o centro da família. Por quê? Todos olham para ele e dizem assim, ele precisa de cuidado. Aí levam ele no médico, levam na nutricionista,
Ó, não vai comer doce não, hein? Tô te vigiando, fazem a comida certa, tá o tempo todo cobrando dele. Percebe que ele ganhou um outro lugar? Ele ganhou o lugar agora de quem é cuidado. E se ele se identificar com esse lugar por causa da atenção que ele está tendo, ele nunca vai se engajar num tratamento. Aí entra o trabalho do psicólogo ou do psicanalista. Trabalhar com ele para que ele saia do lugar de doente. Ele tem uma doença, mas ele não precisa ser um doente. Né? Ter uma doença não é se identificar com a doença. Muitas vezes alguém chega aqui e fala assim, eu sou alcoólatra. E eu pergunto para a pessoa assim, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. E aí eu pergunto para ela assim, mas espera aí, nesses 30 anos foi a única coisa que você conseguiu, foi ser alcoólatra? Não, eu sou mecânico, eu faço isso, eu faço aquilo. Bem, então eu quero ouvir sobre isso que você é. Ele se rotulou, mas na verdade assim, nunca é, né? Está... Você nos seus estágios, você vai ver que muitas pessoas já chegam para você e falam assim, eu sou obsessivo compulsivo, né? Eu tenho transtorno de atenção e hiperatividade. Eu tenho depressão. Aí a pergunta que a gente faz para a pessoa assim, quem te diagnosticou? Não, eu li na internet. Olha. Se colou aquilo ali. O furor curandes é você querer tirar a pessoa dessa posição que de alguma forma está gerando algo para ela, algum ganho para ela. E se você vai desesperadamente tentando curar essa pessoa, e se aquilo ali é importante para ela porque está gerando um ganho para ela, o que você acha que essa pessoa faz? Não sei o que... Ela rompe com a terapia. Entendi, ela rompe com a terapia. Ele vai falar na possibilidade de aquilo gerar um novo... Ela rompe com a terapia. Não quero mais. Eu tô sem dinheiro, né? Não tá dando para pagar. Eu vou viajar, não sei quando eu volto. São desculpas que as pessoas nos dão e acham que a gente nunca ouviu. Né? Mas tudo por causa do quê? Muitas das vezes a gente vai se dar conta disso lá na nossa análise, na nossa supervisão, de que com aquele paciente a gente quis curar ele. Entendi. E aí caberia até uma outra pergunta, né, Leia? Curar de quê? Curar da vida? Porque a maior parte dos conflitos humanos são conflitos existenciais. A própria depressão. Quantos pacientes depressivos só não chegaram na depressão por uma série de decisões na vida equivocadas, escolhas mal sucedidas, ou mesmo de tanto se doar para o outro e se anular. Né? A questão do autoabandono seria? Do autoabandono, do esvaziamento de si mesmo. Então aí ficaria a questão, curar de quê? Curar da vida? Né? Agora, o meu trabalho é o trabalho de fazer com que esse paciente olhe para a vida dele e dê um novo sentido. Um sentido mais interessante para a vida dele. Entendi. E nesse caso envolve aquela questão da angústia boa, seria isso? Sim. Moderno, Sim, porque a angústia ruim vai fazer com que ele olhe para a vida dele e fique em algo muito negativo, que é a eterna reclamação. Inclusive, então, isso se aplica inclusive na questão dos ganhos secundários que você estava falando? Sim. Tá. Porque tem paciente que é uma eterna reclamação, né? Tem até uma piada que se faz, né? Que uma amiga conversando com a outra, né? Diz para a outra assim, meu marido, não aguento mais ele, porque ele faz isso, ele faz aquilo comigo. Aí a amiga diz para ela, por que você não se separa dele? Silêncio. Mas tem meu filho. Meu filho me dá tanto trabalho. É um adolescente rebelde, que é isso, que é aquilo. Manda ele morar com o pai. Mas tem o meu trabalho, meu chefe não me compreende. Por que você não troca de profissão? Aí de repente ela olha para a amiga e fala assim, dá para você parar de ser chata e me deixar reclamar em paz? Então há pessoas que são eternas reclamações. Na análise, a gente tira o direito da pessoa de reclamar. A gente tira o direito da pessoa de reclamar quando a gente diz para ela assim, e qual a sua responsabilidade nisso?
É a frase que o Freud fazia para os seus pacientes. Qual a sua responsabilidade frente à desordem da qual você se queixa? É a frase que ele fazia. E a análise, o processo de análise é responsabilizar o sujeito pelas escolhas que ele faz na vida. Ele se reconhecer como autor da vida dele. Da vida dele, né? De Eu tudo que está acontecendo, de bom e de ruim, né? Por isso que eu não dou conselho, porque é ele que é o autor. Certo. É ele que tem que escrever as decisões dele. É ele que tem que se autorizar. Dá uma angústia danada. Mas ele vai ter que trabalhar essa angústia. Entendi. Ele se assume como proprietário da própria vida, né? Porque de verdade ele é o autor, se esconde atrás de alguma coisa para não assumir. E a posição que o paciente chega no setting com a gente, no consultório, é assim: o que eu tenho? O que eu faço? Que é a posição que ele tem frente ao médico. Certo. Essa é a posição do médico. O médico diz assim: você tem isso, faça isso, e você vai ficar bom. Aqui é o inverso. Aqui sou eu que pergunto: o que você tem? O que você vai fazer com isso que é seu? Qual o caminho interessante a se fazer para isso? Né? Então, é o oposto da lógica que hoje a gente vive, que é a lógica biologizante. Essa lógica de fazer do sujeito apenas um corpo. Um corpo que precisa ser tratado e curado. Tem que se ver como algo além, né? Até porque senão não tem tratamento. Não. Pessoas com câncer, quando conseguem se ver com câncer, mas se responsabilizam pela própria doença, pelo próprio tratamento e pela própria vida, elas têm uma tendência a sair, conseguir se curar do câncer. Responder muito melhor, né? Sistema autoimune, né? O sistema autoimune, ele é altamente influenciado por questões psicológicas. Uma pessoa deprimida, ela tem baixa imunidade, né? Então, uma pessoa que tem uma reação psicológica positiva frente até mesmo ao câncer, porque se autoriza, se responsabiliza pela própria doença, ela tem uma possibilidade de curar uma doença que é extremamente física, somente por uma questão de como ela encara essa doença. E como ela encara. Faz toda a diferença, né? A gente vê, né? O universo poderoso é realmente. Na verdade, eu estou, assim, eu vim para fazer algumas perguntas, estou saindo assim, estou levando muito conteúdo comigo, estou aprendendo muito, com certeza. Te agradeço por estar sendo mais uma aula para mim. E aí, o Charles, hoje a gente estava falando daquela situação de quando você entrou no mercado de trabalho e tal, e você explicou muito bem, não teve dificuldade, porque você já estava preparado para isso, não deu sua vontade. Mas a situação deste mercado de trabalho hoje, assim, a seu ver, como é que está hoje? A situação do mercado em si, não de... O mercado de trabalho para a nossa área. Para psicólogo, hoje. Eu vou falar de uma forma que pode parecer meio que sarcástica, né? Mas nunca na história da humanidade, né, os psicólogos se deram tão bem. Aumentou assim muito, então, a procura? Você atribui as... Muito. Agora, é claro, né, que procura é essa? Né? Quem que essas pessoas procuram? Quem são referências. E para você ser referência, você tem que fazer acima da média, né? Sem dúvida. É a qualificação, é o estudo, é o aprimoramento pessoal, é a análise pessoal, é tudo isso. Mas hoje, pela essa sociedade contemporânea que a gente tem, essa sociedade que nos exige estar sempre informado, com excesso de informação, né? Onde o ponteiro do relógio não cabe, os compromissos não cabem dentro das 24 horas, a gente tá vivendo numa sociedade adoecida. Há estimativas da ONU que até 2030
2025, 2030, cerca de 50% da população mundial vai precisar de algum tratamento na área de saúde mental. Por causa desse estilo de vida, muito dele responsabilidade de uma aprendizagem que nós trouxemos no modelo norte-americano, do Times Money, né, do fast food. Né? Então, tempo é dinheiro, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem, felicidade se compra. Se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Né? E você sabia, Leia, que a felicidade é o maior elemento de tortura da atualidade? Por causa dessa busca desenfreada, equivocada? A maioria das pessoas batem na minha porta não é porque sofrem de uma dor. Porque geralmente sofrimento está associado a uma dor. Né? Perdi um familiar querido, perdi um emprego, então está associado a uma dor, sofrimento. Mas às vezes as pessoas sofrem de felicidade. Elas batem na porta porque elas estão tão enlouquecidas atrás de uma dita felicidade que elas começam a sofrer. Entende? Geralmente seria o quê? Algo efêmero, né? Que ela percebe como felicidade, seria isso? Eu ia citar aqui, mas não vou citar não. Vou fazer essa nova técnica que surgiu, que é um relaxamento, que é uma meditação, porque se eu fizer com toda concentração, com todo empenho, com todo investimento, eu vou alcançar a felicidade. No final, ela se dá conta que não alcançou. Porque a vida é feita de vicissitudes. De fato. A vida é feita de vicissitudes, de perdas, e são isso que nos mobiliza e nos faz crescer. Né? Então, apareceu inúmeras alternativas de tratamento, né? Inúmeras formas de pensar o sujeito numa tentativa vã de tentar levar o sujeito a acreditar que se eu pagar meus boletos no dia certo, se eu for um bom religioso, se eu for um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, se eu fizer isso certo, se eu fizer aquilo certo, eu tenho a garantia de que eu vou ser feliz. Acreditam que vão encontrar ali, né? Só que aí falta algo, né? Sempre falta algo. Está sempre buscando, a pessoa está sempre buscando. Os padrões de felicidade, família perfeita, sem saúde, sem doença, com emprego estável, tudo isso que se fala que seria elementos para uma felicidade, chega um momento que o sujeito fala assim, tá, tenho tudo isso, mas não sou feliz. Aí eu, num dos trabalhos científicos que eu escrevi, eu coloquei até um trecho da música do Kid Abelha, né? Que eu acho que demonstra muito isso, né? A vida que me ensinaram como uma vida normal. Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal. Era tudo tão perfeito, se tudo fosse só isso. Mas isso tudo é muito menos do que eu preciso. Entende? Então, a gente está vivendo numa era em que nada do que se fala para você ser feliz vai garantir a felicidade. Porque, como dizia Rubem Alves, a felicidade ela é composta de alegria e de tristeza. Seria pelo fato de você saber administrar isso, né? Administrar as duas situações. Ele diz assim, imagine você um jogo de futebol. Se você tiver só um time, vai ter jogo? Não vai. A grande alegria do jogo do futebol, né, é ver a competição ali, o gol, né, os dribles, daí por diante. Mas você tem que ter os dois lados.
E aí ele vai dizer, o Rubem Alves foi um grande psicanalista, ele vai dizer que a felicidade é assim. É porque você tem dias tristes que os dias felizes fazem tanta diferença. Imagine uma pessoa que só tivesse dias felizes. De fato. Que chato que seria. Não seriam valorizados, né? Esses dias felizes não seriam valorizados. Seria uma coisa... Então, a vida humana, ela comporta tanto o lado de tristeza quanto o lado de alegria. Né? E hoje ninguém quer sentir tristeza mais. Sente tristeza, o que eles dão o nome da tristeza hoje em dia? Depressão. Você pegar uma pessoa, a pessoa acordou num dia que não está legal, ela diz para você, ela não diz para você, hoje eu estou triste. Ela não diz isso. Ela diz assim, hoje eu estou numa deprê, estou deprimida hoje. A gente está adoecendo o ser humano. Na verdade, o ser humano não está sabendo lidar com a insatisfação. Com a insatisfação frente à vida. E essa insatisfação, ela é existencial. Eu conheço um sujeito que é totalmente satisfeito com tudo e não precisa de nada. Sabe quem é? Quem? O cadáver. Nem enterrado ele não precisa ser. De fato, ele não precisa. É só a gente que precisa enterrar ele, porque se a gente não enterrar, a gente vai ter que suportar o mau cheiro da decomposição. Mas uma vida que fosse totalmente satisfeita seria uma vida zerada. Seria isso, seria da ordem da morte. A satisfação plena é a morte. Então, precisa desse movimento para contrabalancear, né? Eu estou insatisfeito, busco algo. Estou insatisfeito, busco algo. Aí tem um autor, um poeta, que eu esqueci o nome dele, eu acho que é o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que ele diz que o animal saciado dorme. Ele fala isso. O animal saciado dorme. Entendi. Então é essa insatisfação que movimenta a gente. Mas tem uma utopia no ar, na atualidade, que diz que não, você não pode ser insatisfeito. Você não pode ser. Teria a ver com o fato de que a gente ouve muito hoje, né? Que a dificuldade de lidar com as frustrações é que vai causando, aumentando essa insatisfação, talvez seria isso. O ser humano é frustrado por natureza, né? Por natureza. Que é a coisa mais frustrante do que você sair do útero? Lugar quentinho, entendeu? Temperatura ideal, som adequado, está tudo acolhido ali. O parto é uma grande frustração. Né? O tempo todo nós somos frustrados. Né? E aí, o meia-culpa da psicologia também, que a gente tem que abrir. Né? A psicologia lá para a década de 50, década de 60, ela adentrou as escolas, né, como que na tentativa de orientar, né, pais e educadores, né, que determinadas situações poderiam traumatizar as crianças. E a gente nunca teve uma geração tão fraca como tem hoje. Porque o trauma é fundamental. O trauma na vida de uma pessoa é fundamental. Eu não estou dizendo trauma de atropelar, daí por diante, não. Estou dizendo trauma, que é isso? O trauma é você frente ao impossível, ao não dar, à impossibilidade. Isso é trauma. É quando você se dá conta de que aquilo não é possível. Né? E isso, de alguma forma, gera em você uma frustração, o trauma. Né? Mas veja bem, é a partir daí que nasce o desejo. É do momento que eu chego num ponto que eu olho assim e falo, aquilo é me interditado, é negado, que eu começo a desejar aquilo. Por isso que eu não tive tanta dificuldade na clínica, quando eu comecei no consultório. Por quê? Porque me falavam que era difícil. Entendi, você já tinha essa... Me falavam que era muito difícil. Essa realidade. E era porque era muito difícil que eu desejava demais. E ao desejar, nada é impossível.
Quando você deseja, você move à vontade, né? Você deseja, você arromba portas. Você nem sabe o que está fazendo, mas está arrombando portas, e de repente surge aqui, surge ali, vai lá, outra oportunidade. Você se arranja mesmo sem saber, muitas das vezes, como está chegando, e chega. Porque o desejo te empurra. E as dificuldades, elas parecem que assim, quando você tem o desejo, né, elas, por maiores que sejam, realmente elas se apresentam na visão daquele que deseja mais reduzida, né? Não, porque você... Porque você não percebe a dificuldade. De fato. Mas você não percebe. Isso é ótimo. E você me falou da situação hoje no mercado, né? E pela sua resposta eu entendo que a tendência é crescer cada vez mais, né? Pela tua resposta. Aqui na clínica, né, no Espaço Vida Plena, nós temos vários colegas psicólogos, né? Como eu tinha te falado antes, a gente tem aqui psicólogo existencial, terapeuta cognitivo comportamental, psicanalista, então vários colegas da área da psicologia, né? O que eu entendo? A gente não é concorrente. Tem tanta gente sofrendo, tem tanta demanda, que quanto mais, melhor. Suponhamos que a gente tem em Valença cerca de 80 mil pessoas. Vamos botar que seja 80 mil pessoas. Eu vou jogar uma estimativa baixa, tá? Baseado aí nas estatísticas da Associação Brasileira de Psiquiatria. 10% da população precisa de cuidados na área mental. Nós estamos falando de 8 mil pessoas. O psicólogo não consegue dar conta de 40 pacientes por semana. Então, olha a demanda que nós temos. Realmente a demanda é crescente. Sim. E no caso, porque antes, assim, tinha essa visão de que era uma profissão elitizada, né? Não, nem todos. Como é que é esse acesso hoje ao psicólogo? Qual é o perfil predominante dos seus clientes em relação a sexo, idade, classe social, essa coisa toda? Dos mais variados. Dos mais variados, né? Existia essa visão, né? De que fazia terapia ou fazia análise quem podia. Né? Eu não concordo. Né? Quando um paciente chega até mim, eu tenho o meu valor. Né? Mas em análise a gente conversa com o paciente o valor. Né? Então eu digo para ele, eu tenho o meu valor, mas quanto que você pode pagar? Né? Então há pacientes que às vezes pagam pouco, mas fazem um trabalho belíssimo em análise. Está totalmente investido naquilo ali. E a gente que paga muito e que às vezes não falta, não está nem aí, né, para o tratamento. Então é muito relativo. E essa visão vem sendo desconstruída, as pessoas estão procurando mesmo, procuram, já não tem. As pessoas hoje procuram ajuda, por mais que elas não tenham um nível de instrução mais acentuado, elas procuram ajuda, né? Elas conseguem perceber, né, o momento em que elas precisam de algo mais. Né? E isso, em parte, se dá também pelo grande trabalho que a psicologia faz nesses 60 anos, né, de divulgação da profissão, né, que até então era estigmatizada também. Né? A psicóloga é coisa de louco. Tinha isso. Psiquiatra é coisa de louco. Né? Mas eu vejo como um leque de pacientes dos mais diversos. Então eu já tive uma paciente que ganhava dinheiro lavando roupa para fora, né? Um grau de instrução muito baixo, e como já tive grandes empresários. Né? No final das contas, ela deu muito mais resultado do que o grande empresário, porque ela estava ali totalmente investida e pagando assim aquilo que era possível para ela naquele momento. Mas
Se eu falasse para ela que não ia cobrar, era uma ofensa pessoal. Né? Porque ainda tem isso, né? Qual o valor que eu dou para minha saúde mental? Ela entendeu isso em análise. E para ela era muito importante pagar. Porque pagar a análise era dar valor para ela mesma. E o que a gente faz na maioria das vezes na vida? A gente dá valor para a gente? Não. É uma crise de desvalor, assim, crescente, é o que a gente observa, né? Sim. Desvalorização do próprio É eu. um desvalor pessoal. Então, a análise, essa parte financeira na análise, ela diz muito disso, né? De valorização do próprio eu. Olha só, eu estou tirando um dinheiro do meu bolso para pagar, para ficar bem. E esse dinheiro é só para mim, não vai beneficiar ninguém, somente a mim. É um investimento. Essa visão é importante, né? Até para a pessoa ter condições de, às vezes ela, nem você disse, ela cuida da família, de várias pessoas, mas ela precisa cuidar dela também, né? Primeiro. Até porque senão não cuida de ninguém. Não cuida. E uma matéria que eu li há pouco, esses dias, falando justamente isso, surge uma dificuldade financeira, a pessoa vai cortar a análise, não vou cortar aqui, o primeiro gasto que a pessoa... É consigo mesmo. Justamente, não quer dizer, ela, poxa, é um desvalor, né? Então ela está crescendo. O da cerveja não pode Não, cortar, justamente, o da academia não pode cortar, né? É. Mas aquele que é só para mim, aquilo na sua opinião, assim, qual é a imagem que a população em geral tem em relação ao psicólogo? Eu acho que tem um pouco do que a gente já falou aqui agora, né? Que essa imagem já vem sendo desconstruída, não é? E a gente já chegou... E quais as técnicas, Charles, que você mais utiliza, que você utiliza com maior frequência no exercício da sua atividade? A técnica da psicanálise ela é única, né? A técnica da psicanálise é ouvir. E ouvir mais, e ouvir de novo, né? Estar sempre pronto para ouvir tudo que o paciente quiser falar. Houve pacientes que durante um ano só me falou sobre uma situação específica da sua vida que gostava de carro. E carro. Por ética eu não vou contar o caso. Mas depois de um ano, ela narra um trauma, né, que tinha como pano de fundo um carro. Ela me passou um ano falando tudo que você podia imaginar sobre carros. Ela sabia tudo de carros. E só depois é que ela entra com uma história ligada a carros. O carro estava como plano de fundo, né? E que tinha a ver com todo aquele trauma, todo aquele mal-estar que ela trazia ela para a análise. E aí você pode me perguntar, mas por que ela ficou um ano falando de carro? Ela estava se preparando para falar do trauma. Entendi. De forma inconsciente. Mas a técnica da psicanálise é fale tudo que lhe vier à sua cabeça. Não coíba nenhum pensamento. Por mais absurdo que esse pensamento te pareça, você só vai me descrevê-lo. Né? Então, se você chega hoje... Isso sem direcionamento. A pessoa chega... Se você chega hoje, então, sobre o que você vai falar? Eu quero te contar algo, Charles, que aconteceu no meu trabalho. Pois bem. E aí você começa a contar. De repente você vira para mim e diz para mim assim, eu me lembrei que um dia, quando eu era pequena, eu estava na praia com meus pais e aconteceu um fato. Eu não quero saber da primeira história. Eu quero saber disso que você lembrou. Disso que você associou. Mas lá fora, o que as pessoas geralmente fazem? Se você começa a contar algo para uma outra pessoa, de repente vem essa lembrança na cabeça. A tendência que a gente tem é fazer o quê? Não tocar nesse assunto, porque não diz a respeito ao que a gente está falando. De fato.
a pessoa vai deixar. Associação livre é fale qualquer coisa que lhe passar pela cabeça. Porque o psicanalista ele trabalha com quebra-cabeça. E cada fala do paciente pode ser uma peça do quebra-cabeça a ser montado. É o que a gente chama de construção em análise. Aos poucos eles vão te dando material para junto com ele você ir construindo um saber do inconsciente. Então é isso. A técnica da psicanálise por si só é a associação livre. A gente não dirige o paciente para lugar nenhum. É ele que... Vou te dar uma imagem do trabalho do psicanalista. Eu costumo dizer que o médico, né, ele vai na frente do paciente com a lanterna acesa, iluminando o caminho. O médico escolhe o caminho onde o paciente vai passar. Ele está iluminando na frente. O psicanalista e o psicólogo que trabalha na linha da psicanálise, ele vai atrás do paciente com a lanterna acesa. Quem escolhe o caminho é o paciente. A gente só clareia. Mas quem dá o norte, quem escolhe o que vai falar, o momento de falar, o como falar, é o paciente. O Charles, e assim, diante de tanto conteúdo que você colocou aqui pra gente, né, diante de tudo que você disse, diante de tanto assim, eu pelo menos estou muito feliz porque eu aprendi muito aqui nesses poucos minutos com você. Eu também. Né? E o que você me diz, assim, que você me responde se eu te perguntar assim, Charles, fala para mim um livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Rubem Alves. Rubem Alves e Freud. Né? Um dos grandes livros que eu gosto do Rubem Alves, que foi psicanalista, que eu indico, é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Onde ele faz uma metáfora dizendo que o sofrimento ele é mais ou menos o grão de areia que entra na ostra. Né? E aí entra aquele grão de areia, começa a incomodar, cortar, espetar a ostra, que começa a ficar infeliz, triste. Né? E aí o que a ostra faz? Ela mobiliza algo dentro dela, envolve aquele grão de areia numa substância que mais tarde, quando ela é aberta, é a pérola. Né? Assim somos nós. As vicissitudes da vida são os grãos de areia, que ao entrarem, ao chegarem até nós, podem mobilizar na gente um saber próprio, um fazer diferente que vai tornar a nossa vida mais bela. Não sei se mais feliz, mas mais bela. E as pessoas mais belas que eu conheci até hoje, todas elas são pessoas que sofreram bastante. Que aprenderam no sofrimento, na vicissitude, né? E se tornaram belas. Seria um chamado exercício da singularidade, a gente poderia dizer? Da singularidade. Saber o que fazer com aquilo que te incomoda, com aquilo que está ali arranhando, né? E que só você pode fazer. Ser obrigado a exercitar, exercer a sua singularidade, a expressar, a viver, né? Sim. Sua singularidade. O que são os poetas, né, se não grandes sofredores? De fato. Né? O que são os artistas, os pintores, se não a expressão da beleza que muitas das vezes eles não têm na própria vida. Né? Então o belo se cria através disso, né? De um grande incômodo. A beleza existe para isso, né? Para dar conta de um grande incômodo. E é o do Rubem Alves também uma frase que eu amo, que ele diz assim: eu construo meus altares à beira de um abismo. Neles eu coloco as flores e os fogos que iluminam e aquecem meu rosto. Mas o abismo continua ali, escuro e frio. É realmente de uma profundidade. Sim. Você
há algo na gente que é da ordem do trágico e sempre vai ser. Mas o que a gente faz para que esse trágico também seja bonito? Né? A tragédia grega foi criada como uma arte para dar um significado ao sofrimento. Então, e o meu outro livro de cabeceira é Freud, né? Que é esse grande pensador que nos fez sair dessa ideologia da razão pura que pode salvar a humanidade. Hitler era extremamente racional, não salvou ninguém, né? Todos os ditadores são extremamente inteligentes, e não salvou ninguém. Então, Freud mostra que existe algo em nós que a gente não domina. Que é da ordem do inconsciente. E que um trabalho de análise ele vai fazer com que você, de alguma forma, aprenda a lidar com isso que é estranho em você. É isso. Esses são os dois. Com certeza, vou colocar também, né, como livro de cabeceira. Eu, assim, te agradeço imensamente, assim, foram momentos breves, mas, assim, extremamente, para mim, enriquecedores, porque eu aprendi muito com você. É a mesma coisa, então, dá aquela vontade de sentar todos os dias e... Bater um papo. Isso, com certeza. A gente aprende muito. Eu que te agradeço. Eu agradeço imensamente pela sua contribuição ao meu curso. Eu sei que ainda tenho muito a aprender com você em outras coisas também, né, ao longo da vida aí, Que bom. mesmo depois de Futuros graduada. colegas. Isso. Te agradeço imensamente, meu amigo. Eu que agradeço a Leia, né? E fica aí o nosso recado, né? Junto com a Leia, essa futura colega, né? Espero que esse vídeo possa ajudar em alguma coisa a ela e a outros. Inclusive aos meus colegas, com certeza vai ajudar também.